Vamos dar início, então, aos trabalhos do painel. O painel tem como título, se você puder colocar lá, Agricultura Digital, Produção e Comercialização. Vão participar do painel eu, Mário Otávio Batalha, como coordenador, Edson Luiz Bolfi, lá da Embrapa, eu vou ler os currículos aqui, o Marcelo José Carré e a Shalom Silva Souza Figueiredo. Infelizmente, por um motivo, última hora, ela acabou não vindo para participar desse evento, certo? Então, a gente, infelizmente, não vai poder contar com a presença da Shalom, mas a gente vai assegurar aqui o conteúdo que a gente tinha previsto. Tá? Antes de começar, eu gostaria de ler o currículo, o mini currículo de cada um, né? Ele me apresentar, eu mesmo, né? Para quem não conhece, Mário Otávio Batalha, sou professor lá da Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Engenharia de Produção. No nosso programa de mestrado e doutorado, a gente tem uma linha que chama Gestão de Sistemas Agroindustriais, do qual o Marcelo também faz parte, já há vários anos, e é no contexto e no âmbito dessa linha de pesquisa que a gente desenvolve os nossos trabalhos na área de economia e gestão do agronegócio, economia e gestão de sistemas agroindustriais, e onde também a gente tem desenvolvido esses trabalhos na área de agricultura digital. Bom, falar um pouco aqui do Edson Luiz Bolfi, é engenheiro florestal e mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em geografia pela Unicamp, cientista visitante no Center for Global Change Earth Observation da Michigan State University, na Agriculture Research Center for International Development, do CIRAD, na França. Atua como pesquisador em sensoriamento remoto na Embrapa desde 2001 e é docente na pós-graduação no Instituto de Geociências da Unicamp desde 2015, na área de monitoramento da dinâmica agrícola e ambiental. É membro do Grupo de Pesquisa em Modelagem Agroambiental da Embrapa, do Grupo de Pesquisa em Métodos de Análise Geoespacial da Unicamp, da Câmara Temática do Agro 4.0, do MAPA MCTI, da Sociedade Latino-Americana em Percepção Remota e Sistemas de Informação Espacial e da International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Então, obrigado, Edson, por ter aceito o convite da SOBEPA a brilhantar e participar desse painel com a gente. Marcelo José Carré possui graduação em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, é professor adjunto com dedicação exclusiva do Departamento de Engenharia de Produção, DEP, e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq na área de Engenharia de Produção e coordenador do projeto de pesquisa FAPESP sobre adoção e impacto de tecnologias digitais na produção agropecuária em propriedades rurais no estado de São Paulo. Tem experiência nas áreas de economia e gestão, com ênfase em economia agrícola, economia de empresas, finanças e gestão do agronegócio. Suas atividades de pesquisa abrangem principalmente os seguintes temas: adoção, difusão e impacto de novas tecnologias, avaliação de impacto de tecnologias ou políticas públicas com modelos microeconômicos de fronteira estocástica, análise de determinantes dos diferenciais de eficiência técnica e ou de custo entre empresas e comercialização de produtos agroindustriais. Obrigado, Marcelo, também por ter aceito o nosso convite. E
Fico muito feliz em ter 2 participantes aqui do painel da qualidade de vocês. Tenho certeza que a gente vai ter um debate aqui, apresentação de ideias muito enriquecedora e profícua. Bom, como é que vai funcionar, gente, o nosso painel? Eu vou fazer uma rápida apresentação do tema, com alguns poucos slides, passar a palavra para o Bolf para a sua apresentação. Eu volto, falo alguns minutos, passo a palavra para o Marcelo, que fará a sua apresentação, e eu espero que nós possamos ter aí, ao final disso, ainda alguns minutos para discutir, para reflexões, perguntas, questões, críticas, enfim, para manifestação aí de vocês sobre o tema. Ok? Nesse sentido, a gente vai deixar, nós vamos deixar todas as perguntas e manifestações para o final das apresentações. Certo? Antes de começar aqui, eu queria agradecer a Sober, né, pela oportunidade de discutir um tema que eu reputo como dos mais importantes para o futuro aí do agronegócio brasileiro, das cadeias agroindustriais brasileiras, né? Esse tema da agricultura digital ao longo da cadeia produtiva é um tema atual, super relevante e que, de certa forma, vai influenciar a competitividade do Brasil nessa área nos próximos anos. Então, a gente tem que estar, de fato, preparado para lidar com os desafios que a gente tem aí pela frente ligados a essas novas tecnologias que estão impactando, né, toda a cadeia de produção agroindustrial. A gente viu um pouco disso, a Silvia apresentando isso na palestra dela, na aula magna de abertura. De certa forma, alguns dos pontos que ela apresentou, a gente vai retomar aqui com algumas provocações. Ela falou em agro 6.0, agro 5.0, e a primeira provocação é que eu acho que em algumas regiões do Brasil, para alguns produtores, está no agro 2.0, 3.0, 1.0. Né? Então, essa coisa não é homogênea, é uma tendência, mas não é homogênea, não é uma realidade ainda, principalmente para a nossa agricultura, para a agropecuária, que é o primeiro elo ali da cadeia. E eu espero discutir isso com vocês, né? Obviamente com a intervenção do Marcelo e do Edson ao longo dessas 2 horas que a gente tem pela frente, para fazer essa conversa, né, esse bate-papo sobre a questão da agricultura digital. Então, vamos lá, por favor. Bom, a primeira questão que eu queria colocar é que o nosso enfoque aqui vai ser sobre agricultura digital, tá certo? A gente vai falar sobre agricultura digital e, portanto, falando num elo específico das cadeias agroindustriais. Por que eu falo isso? Quem conhece os meus trabalhos, né, livro e artigo, eu sempre tenho um pouco essa visão sistêmica de sistema de produção, de cadeia de produção, né? Então, não dá para pensar no que acontece na agricultura em termos digitais, eu pelo menos não consigo, sem olhar o que a gente tem de reflexão do digital nos outros elos da cadeia produtiva, como a indústria, né? Como a agroindústria, como a distribuição e mesmo no consumidor final. É claro que aqui nesse painel a gente não vai abordar isso tudo aqui, a gente nem teria tempo para isso. O nosso foco vai ser agropecuária e agricultura digital, então a gente vai ficar aqui, certo? Mas eu não poderia me furtar a fazer essa reflexão inicial, dizendo que essa conversa, essa reflexão, essa análise poderia ir muito além da porteira, muito além daquilo que acontece dentro da agricultura. E aí um conjunto que a gente chama de... que forma esse 4.0, que o Edson vai explorar depois, portanto só vou mencionar aqui, mas que vai impactar aqui os insumos, produção agropecuária, agroindústria e distribuição, que são essas tecnologias, né, que vão compor aí esse agro 4.0, ou agricultura digital. Então, computação em nuvem, IoT, blockchain, big data, robôs, drones, manufatura aditiva, sensores e captores e outras coisas. E outras tecnologias. Tentando passar aqui, mas não vai passar, é lá, né? Por favor.
Bom, então, a gente tem as tecnologias digitais e as cadeias agroindustriais de produção, mais uma vez, aquela coisa do pensamento sistêmico de cadeia, o cachimbo entorta a boca, né? De tanto eu trabalhar com isso, como eu falei, eu acabo sempre levando um pouco para essa questão. Então, aqui a gente tem uma cadeia clássica, insumos, produção agrícola, indústria, distribuição e consumidor final. O nosso painel está principalmente centrado aqui na produção agrícola, né? Produção agropecuária, e aqui com esse conceito de Smart Farm e agricultura digital, mas a gente poderia muito facilmente, e eu acho que deveria, né, ter um pouco essa percepção do que acontece aqui e reflete ao longo da cadeia. Só para dar um exemplo, rapidamente, na questão da distribuição, né, como que a agricultura, como que as tecnologias digitais podem afetar questões de controle e rastreabilidade de operações, gestão e controle de estoques em armazém, veículos autônomos inteligentes, gestão de frotas e de roteiros, inteligência de mercado, utilizando inteligência artificial para tomada de decisão. Então, a coisa da distribuição. Na indústria, isso é ainda mais abrangente. Então, a questão da manufatura inteligente, com roteirização de operações de produção, IoT, inteligência artificial, controle de qualidade, a questão da rastreabilidade, né, da traceability, que é a rastreabilidade, utilizando RFID, blockchain, projetos de fabricação com simulação, automação de tarefas repetitivas, com carga, descarga e preenchimento, por exemplo. Aqui eu coloquei a gastronomia, né, só para fazer uma provocação, por que não pensar num chefe robô, né, no futuro? A questão do marketing, informações sobre produto, propaganda, marketing mix, a questão da inteligência de mercado, treinamento com vídeos, realidade aumentada, customização de pedidos, enfim, tudo isso aqui envolve a questão de tecnologias digitais que vão além do que acontece na agricultura, mas que, de certa forma, é impactado pelo que acontece na produção agrícola. Vamos fechar esse parênteses, essa cortina, e vamos voltar para o que nos é aqui imediatamente mais importante nesse painel, que é a questão da agricultura digital. Por favor. Bom, aqui algumas mudanças trazidas pelo digital, aí voltando para a questão da agricultura, eu acho muito rapidamente que impacto isso pode ter, melhorias nos processos produtivos, né? Que a gente vai explorar ao longo desse painel, obviamente, portanto aqui eu vou só elencar, só relacionar. Então, agricultura de precisão, automação de processos, monitoramento em tempo real, diminuição de desperdícios, processos mais sustentáveis, etc. Uso e acesso à informação, então informações de mercado, acesso a novas práticas produtivas, previsões climáticas, a questão da certificação e rastreabilidade, que certamente é muito influenciado pela questão do digital, novos modelos de negócios, por exemplo, comércio eletrônico, cadeias curtas, que a digitalização pode viabilizar ou ajudar a viabilizar, formação de pessoas, com educação à distância, plataformas online, muda um pouco essa questão da formação, e também o digital tem um impacto, pode ter um impacto grande. E, finalmente, um tema que é super contemporâneo, que é importante e vai ser cada vez mais importante, onde a digitalização dos processos pode ser muito importante, que é a questão da produção sustentável e da sustentabilidade. Então, produção digital impacta a produção mais sustentada do ponto de vista econômico, né, com redução de desperdícios, ambiental, com melhor uso da terra e de outros insumos, e social, por exemplo, com melhores condições de trabalho, né? Então, os impactos dessa questão do digital são múltiplos e nos vários elos da cadeia. Então, eu vou colocar aqui algumas questões para reflexão, que eu acho que a gente vai tentar explorar muito, muito rapidamente nesses minutos, nessa 1h30 que a gente tem aí pela frente. E quais são essas questões que nós vamos discutir juntos aqui? Primeiro, quais e como essas mudanças já estão afetando as cadeias agroindustriais de produção no Brasil? Essa é uma questão importante. A gente fala muito do 4.0, que está acontecendo, que é uma tendência e tal, mas, de fato, isso já está acontecendo. Em que proporção, em que quantidade, como que isso tem afetado a nossa produção agropecuária? Qual o impacto disso? Marcelo vai trazer uns resultados de pesquisas que a gente tem feito, pesquisa com dado primário, que eu vou apresentar também de uma outra pesquisa que a gente terminou recentemente, né? Então, isso é uma realidade ou não, né?
O Brasil está preparado para lidar com essas mudanças? Acho que esse é um desafio que o nosso agronegócio tem, né, que a nossa agropecuária tem, essa questão de como que a gente lida com essas mudanças nesse novo cenário que está se desenhando aí. Como devemos nos preparar para enfrentá-las? Então, se estamos preparados, se não estamos, quais são os desafios, quais são os obstáculos? É um ponto que a gente vai abordar aqui. Então, esse aqui, quais os obstáculos devem ser superados para uma maior adoção dessas novas tecnologias. Então, esse é o nosso roteiro de debate, de reflexão e de discussão que a gente quer levar com vocês aqui nessa primeira parte da manhã. Então, para não me alongar muito mais, eu gostaria de chamar o professor Edson para sua apresentação. Bom dia a todos. Quase madrugada, né? Antes das 9. Mas é um prazer estar aqui, né? Participar da SOBER pela primeira vez, a convite do Batalha, dos mais colegas, compartilhar essa mesa com o Marcelo e falar um pouco mais sobre a agricultura digital, algumas tecnologias, alguns desafios, algumas oportunidades também em relação a esse contexto que o Batalha acabou de apresentar. Bom, eu coloquei essa temática, tecnologias digitais, aplicações, desafios e oportunidades, pode passar, em função de algumas das pesquisas, né, que a gente desenvolve e tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, né. Mas, basicamente, eu coloco essa questão num primeiro momento, né, de como produzir mais com menos, né. Basicamente, a agricultura digital, as tecnologias 4.0, 5.0, 6.0, 1.0, né, ao longo aí desses últimos 50, 60 anos, elas buscam, de uma forma mais ampla, tentar equacionar essa questão, né, de como você produzir mais alimentos, fibras e energia com menos recursos naturais, menos insumos, menos trabalho, né, trabalho mais árduo, vamos dizer assim, né, efetivamente, no meio rural, com mais qualidade, né, e menos impactos ambientais, sociais. Então, basicamente, as tecnologias digitais vêm nesse contexto, né? E como produzir mais com menos. Pode passar. Pode dar sequência aí. Bom, na verdade, esse slide aqui é só para... ontem teve algumas apresentações nesse contexto, né? Só para a gente se colocar dentro dessa lógica da produção de alimento, né? Mas lembrando que essa demanda mundial de produtos rurais continua, né? E quando a gente fala em agricultura, o alimento, fibras, energia, vai toda essa lógica de produção, né? Pode passar. Eu gosto desse slide porque ele foi feito em 1900, slide, né? Essa pintura é um dos exemplos das pinturas, né? Feito na França, na Exposição Mundial de 1900, por alguns artistas que foram convocados, né, para falar um pouco sobre como seria o futuro, né? Então, esse é um dos slides lá dentro da galeria, tem vários temas. Esse é um exemplo da agricultura vista em 1900, como seria no ano de 2000, né? Então, você verifica ou observa que já tinha essa lógica de ter algo automatizado, algo que a pessoa tivesse um painel de controle, logicamente com alavancas, botões, mas era algo que se passava na mente, né, da sociedade, desse imaginário, né, a partir desse período de 1900. Depois eu vou retornar nesse slide. Aqui o Batalha acabou de comentar, né, então 1.0, 2.0, acho que a Silvia apresentou um pouco isso no domingo, né, não estive aqui. Mas, basicamente, a nossa lógica é falar um pouco mais desse contexto aqui, né, hoje, sobre a agricultura 4.0 e 5.0 em relação aos seus benefícios. Pode passar. Eu coloquei aqui alguma série de publicações, também alguns temas, tecnologias no início, e depois, na sequência, eu vou falar um pouco mais sobre a percepção dos agricultores e também startups que atuam nessa área e como tem sido entendido isso no Brasil, né? Então, basicamente, quando a gente fala em agricultura de precisão, que até a década de 90 ainda se mantinha só esse termo, né?
mas ela efetivamente começou a partir de 80, 90 com a liberação do sinal do GPS, né, pós-guerra. Então isso se tornou muito palpável, né, de você ter as tecnologias digitais. Quando eu falo em agricultura de precisão, basicamente para a zona de manejo, né, o final das contas era isso, né, mas a gente tem as tecnologias aí de GPS, piloto automático, e tudo isso que envolve essa lógica, né. Então, as tecnologias, a partir da agricultura de precisão, que se ampliou esse contexto para chegarmos hoje dentro da agricultura digital. Pode passar. Aqui são alguns exemplos, pode passar? Alguns exemplos dessas tecnologias que a gente tem atuado, né? Então, eu vou fazer vários exemplos aqui no início e depois a gente fala mais sobre a percepção dos agricultores, né? Bom, sensoramento remoto é uma das tecnologias hoje que a gente atua e tem atuado bastante, né, no Brasil. O Brasil não só a Embrapa, as universidades, o INPE, né, ele é pródigo em formação, né, na área de sensoramento remoto. Nós temos atuado isso cada vez mais com maior visão em termos de detalhamento da produção. Até alguns anos bastava a parte de mapeamento dizer o que era agricultura, o que era floresta, o que era pastagem e assim por diante. Hoje, as tecnologias digitais, as novas séries temporais, processamento em nuvem, uma série de algoritmos, né, de inteligência artificial, a gente consegue detalhar mais. Ou seja, a agricultura, não basta mais essa informação, tem que saber qual é o cultivo. É milho, é soja, algodão, é primeira safra, é segunda safra, é terceira safra em determinados casos, né? No caso das pastagens, não basta hoje dizer que a área é de pastagem. Está degradada ou não está degradada? Se estiver degradada, qual o nível de degradação? Então, essa é a atuação do sensoramento remoto tem ido, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, da parte de... Eu vou colocar alguns exemplos de algumas publicações, né? Aqui, no caso, é o Anel da Soja, região aí oeste da Bahia, trabalhando classificação por espécie, né? Ou seja, por cultivar, né? Basicamente é isso. Pode passar? Aqui também essa é uma outra lógica do sensoramento remoto. Até alguns anos atrás, normalmente a gente conseguia, era possível mapear grandes propriedades, né? 1.000 hectares, 2.000 hectares, 500 hectares. Hoje, cada vez mais, com acesso às imagens de alta resolução, por drone ou por sistemas de sensoramento remoto orbital, satélites, nanosatélites, se consegue ter uma resolução espacial menor. Então, a gente consegue ter o nível da propriedade. Hoje, uma propriedade de 1 hectare, 2 hectares, é possível de mapear, né? Até alguns anos atrás, isso era praticamente impossível na forma remota. Você conseguia através de fotografias aéreas, né? Então, aqui é um exemplo de propriedades com sistemas agroflorestais no Pará, Tomé-Açu, outra área que a gente atua, identificando as propriedades, calculando ou projetando o tão sonhado, né, biomassa e carbono desses sistemas agroflorestais. Então, você consegue fazer essas relações hoje das informações dos satélites com a informação do campo e, a partir disso, você tem uma estimativa de biomassa, de carbono dos diferentes sistemas de produção. Pode passar? Aqui é um outro exemplo na parte de monitoramento, mapeamento e monitoramento 3D, visão computacional, né? Então, você consegue hoje com sensores, nós saímos dos sensores remotos em termos de orbitais, né, ou por drones, para sensores terrestres, né? Então, você consegue identificar aí a produção, determinadas doenças, aqui no caso a vitivinicultura, né? Região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Conseguir identificar também possibilidade de crescimento ou alguma doença. Pode passar? E assim por diante, né? Eu vou fazer mais rápido. Aqui, identificação de pragas e doenças, a gente tem atuado em cima dessa parte de sensores, aí com o celular, que não deixa de ser um sensor. Hoje, na verdade, todos nós carregamos um sensor. Na verdade, nós carregamos 2 sensores desde que nascemos, né? Que são os olhos, né? Mas o celular hoje faz parte, né? Então, tem vários aplicativos aí em cima dessa lógica também. A parte de pulverização por drone, a taxa variável, isso tem crescido bastante. Enxames de drone hoje para você fazer propriedades, né? Muitas empresas têm prestado esse tipo de serviço para pequenos proprietários. Depois eu vou dar alguns exemplos. Existe custos, né? Então, em áreas de agricultura mais de pequena e média escala, também estão conseguindo acessar esse tipo de ferramenta na forma de cooperativa, associação, prestadores de serviços, né? Pode passar? Aqui é mais um exemplo
de primeira safra, segunda safra, terceira safra, que eu estava comentando, usando também essa parte de harmonização de dados, Landsat e Sentinel, que ao invés de usar um sensor, né, hoje você consegue unir mais de um e com isso ter uma melhor resolução. Pode passar? Big Data, base de dados, aqui é um exemplo que a gente tem trabalhado, cruzado em mais de dezenas, centenas de informações, buscando, por exemplo, né, colocando um exemplo aqui de localizar as pastagens degradadas no Brasil em diferentes formas e projetar ou estimar qual seria a possibilidade em termos de recuperação ou utilização dessas áreas com sistemas agrícolas, né? Então, aqui é um outro exemplo que a gente tem trabalhado, que é unir essas informações, integrar, processar em sistemas de informação geográfica e entregar no nível do município, né? Aqui são alguns municípios, São Paulo, Guia Lopes da Laguna, lá em Mato Grosso do Sul, São Paulo, São Miguel Arcanjo, e Minas Gerais, Ingaí. Não ficou o nome aqui, mas eu lembro dos três. Então, chegar até na propriedade. O próximo nível é chegar no piquete, né, do produtor, apoiando a extensão rural, apoiando todo o trabalho, no caso das secretarias de meio ambiente desses municípios, para recuperação das pastagens degradadas junto aos produtores. Pode passar? Aplicativos, bom, hoje são centenas, milhares, né? A Embrapa tem uma página dedicada, eu acho que tem em torno de 100 e poucos aplicativos, né? Que também ajudam essa pesquisa, são gratuitos, né? Tem vários temas, desde a erva mate, a gente sempre brinca, né? De A a Z, né? Abacaxi a zebu, né? Mas tem todos esses aplicativos hoje que é algo muito fácil, né? De fácil acesso ao produtor rural. Pode passar? Bom, dei rapidamente aqui, nos 6 minutos, só de forma bem resumida, né, um pouco do que a gente tem trabalhado sobre as tecnologias, que o Batalha acabou de comentar. Mas a grande pergunta, a minha área de sensoramento remoto, a minha área de tecnologia, né, a grande pergunta que nos chega assim, bom, essas aplicações são realmente utilizadas hoje? De que forma é utilizada? Como é acessado? Quais os desafios? Então, em 2020, a gente fez uma parceria com o Sebrae Nacional, pode passar? Com o Sebrae Nacional, com o INPE e algumas unidades da Embrapa, e trabalhamos numa pesquisa, foram em torno de 1.500 respondentes, eram 40 questões, dos 6.500, 700 e poucos responderam todo o questionário, e as estatísticas rápidas que eu vou apresentar aqui são em relação a essas 700 respostas, né? Em torno de 540 produtores, né? E mais ou menos 200 empresas, startups, ou então extensionistas rurais ou pesquisadores que atuam no meio rural. E a grande questão, ou básica dessa lógica, né, é que 84% dos produtores dessa pesquisa, né, eles responderam que utilizam pelo menos uma das tecnologias digitais hoje, que depois vou dar o detalhe no próximo slide, né, pelo menos uma tecnologia no seu sistema de produção, né? Então, esse foi um número bastante interessante. Outro número interessante, que 68% fazem uso por conta própria, né? Quando a gente inverte, né, 32% desses usuários fazem via associação, via cooperativa ou prestador de serviço, né? Que é o número que está embaixo aí, né? O 31%. Pode passar. Bom, dessas tecnologias, qual é o mais utilizado, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que a internet ou a conectividade realmente é o que responde como maior tecnologia, pensando aqui a conectividade como uma tecnologia, né? 50%, 57%, né? Usa aplicativos como Facebook, ou então WhatsApp, e outros para ou vender parte da sua produção ou adquirir algum insumo, né? Então, esse número é bastante interessante. Depois, aí, eu não vou detalhar todos, né? Dá para ler aí, mas aplicativos específicos, como aqueles da Embrapa e de universidades ou adquiridos, de um sistema de produção específico, né? É em torno de 22%. E depois vai diminuindo, né? GPS na propriedade, em torno de 20% já utilizam, né, para fazer uma medição ou ajudar o sistema de CAR, por exemplo, né, o Cadastro Ambiental Rural da propriedade. Então, isso tem evoluído. E ao longo desse crescimento em relação à tecnologia, né,
você chega até a parte de máquinas eletrônicas embarcada, 8,7%, 6,5% por automatização ou robotização, 6%, 5% mapas digitais de produtividade, e 16% não utilizavam nenhuma dessas tecnologias, né? Que é a diferença em relação àquele número inicial que eu coloquei lá dos 84%. Pode passar. Bom, agora, qual é a aplicação, né? As principais aplicações dessas tecnologias? Então, 67% utilizam essas tecnologias para o planejamento da atividade, né? Então, esse é basicamente o que é feito hoje. 50% para o mapeamento de uso da terra. Esse número é bastante interessante, 37% para o bem-estar animal. A gente tem percebido cada vez, enquanto consumidores, a gente exige um bem-estar, exige um alimento seguro, com qualidade, né? O produtor rural ele já está utilizando essas tecnologias, né, para fazer uma produção mais associada a isso. O Batalha comentou das certificações, a rastreabilidade. Olha, Batalha, 32% já utilizam algum sistema, né, para fazer, de alguma forma, um processo de rastreabilidade ou certificação da propriedade, né? Bom, aí 52% aí a venda de insumos, como eu comentei, né? Pode dar O que nos chamou a atenção é que tinha uma pergunta no final desses respondentes: quantos gostariam de amplificar seu uso ou começar a utilizar, né? Aí chegamos a 95% desses produtores, né? Eles já utilizam ou gostariam de iniciar. Então é um número bastante significativo e entra naquela lógica que, enquanto pesquisa, enquanto extensão rural, né, de você ter essa oportunidade de amplificar esse tipo de aplicação. Pode passar? Aqui são alguns desafios, eu coloquei só os principais: a percepção dos produtores rurais, né? Então, o principal é o valor de investimento, né? É o que dói no bolso, né? Esse é o principal motivo. Mas eu queria chamar a atenção, depois vem a conectividade, né? Valor de contratação, mas eu queria chamar a atenção do quarta posição ali, que é em torno de 40%, que é a falta de conhecimento de qual é a tecnologia mais apropriada para aquele produtor. Ou seja, ele sabe que é importante, ele sabe que existe, mas ele não sabe para que serve na propriedade dele. Então, esse é um desafio bastante grande enquanto pesquisadores, professores, estudantes, extensionistas, né, desse meio rural, levar essa tecnologia mais apropriada. Pode passar? Pode passar. Aqui eu não trouxe os dados, mas a pesquisa, eram mais de 40 questões, coloquei 2 ou 3, né? Também tinha questão com as empresas e prestadores de serviço, né? E aí eu chamo a atenção que a conectividade está em primeiro, né? Mas eu chamo a atenção no terceiro colocado, vamos dizer assim, né? Que é a obtenção de mão de obra qualificada. As empresas hoje vivem um apagão, né? Um operador de drone, a gente chama piloto de drone, né? Hoje está ganhando de 5 a 15 mil reais no interior, né? Dessas empresas que fazem prestação de serviço. E eles não conseguem, porque as empresas amplificaram o seu leque, eles aumentaram a sua área de atuação. Hoje, desde o mapeamento, pulverização, o produtor já sabe, mas a empresa não consegue prestar. Então, isso é um tema bastante interessante. Pode passar. Passar rapidamente. Essa mesma questão, nós trabalhamos num grupo para analisar ou algumas questões relacionadas a alguns países aqui da América do Sul, né? Então, aqui tem a publicação também, depois, se vocês tiverem interesse. Foi mais com foco Chile, Uruguai, Argentina e Brasil. Pode passar. Mas também tem as tecnologias, tem a lógica, os principais desafios, as principais utilizações, né, em relação a esse contexto também sul-americano. Isso foi em 2022. Pode passar. Aí a gente entra para uma parte que vem mais em relação aos desafios, né? Não sei se a Silvia comentou no domingo, né? Vou colocar alguns exemplos aqui. Mas a gente tem esse material disponível pela Embrapa, Agricultura Digital, acho que são 400, 500 páginas, é um documento bastante interessante, são vários capítulos. Um deles a gente aborda essa questão dos desafios, tendências e oportunidades em agricultura digital. Pode passar. Basicamente, eu não vou ler cada um deles, né, mas é o que a gente fala.
Esses desafios hoje são desafios sociais, econômicos, tecnológicos, né? São desafios associados às cadeias produtivas, diferentes cadeias produtivas, diferentes perfis produtivos, né? Desde uma pequena escala, média escala, larga escala, né? Você tem desafios de conectividade, desafios tecnológicos de interoperabilidade de dados para os grandes produtores. A agricultura de pequena escala tem o seu desafio mais associado a saber qual tecnologia pode ser trabalhada, né? Pode passar. Ao mesmo tempo, criam algumas oportunidades, né? Então, existe hoje algumas oportunidades interessantes, tanto de pesquisa como inovação, de extensão rural, né? Associado a esse ambiente, né? Associado à demanda daqueles 95% que dizem que utilizam ou gostariam de utilizar, né? Então, algumas dessas oportunidades são bem interessantes. Uma delas, e aí eu foco aqui, volto nessa questão da rastreabilidade e certificação. Até nós vimos na apresentação de ontem, né, o exemplo aqui da Itália utilizando capim dourado aqui do Brasil, né, de Tocantins. Então, se existe uma certificação, existe uma rastreabilidade desse processo, você acaba diminuindo, não eliminando, mas diminuindo um pouco esse tipo de ação, né? Pode passar? Aqui a gente abordou um pouco essa transformação digital, o Batalha até comentou no início, né? Qual a sua perspectiva em termos de sustentabilidade? Quando a gente fala em termos de sustentabilidade das cadeias produtivas, né? Pode passar? Então, o que a gente tem trabalhado assim, é nível de complexidade tecnológica, né? Temos essa divisão, eu não gosto muito, né? Mas é uma forma de tentar entender um pouco mais esse processo, né? Mas basicamente em 3 níveis, né? Então você tem um nível de tecnologias de entrada, assim, um nível básico, que são as tecnologias de conectividade, WhatsApp, redes sociais, né? GPS. Então essas tecnologias mais básicas, né? O produtor já tem um acesso mais fácil, né? Depois a gente tem umas tecnologias de um nível um pouco mais avançado. Aí você já pega uma agricultura não falo aqui em escala, mas em nível tecnológico, né? Porque tem propriedades de 1 hectare que é mais tecnológico do que propriedades de 1.000 hectares, né? Então isso não está associado diretamente ao tamanho da propriedade, né? Mas sim ao nível de complexidade. E depois você entra num outro nível, aí, Big Data, inteligência artificial, né? Machine Learning, e tudo isso que envolve um pouco mais de esforço, vamos dizer assim, tanto da parte tecnológica como científica. Pode passar? Aqui a gente fez um exercício, viu, Batalha? Você até apresentou lá as cadeias, né? Então, se me permite, sair um pouquinho aqui da questão da porteira, né? Mas, basicamente, a gente buscou ter potenciais benefícios dessas tecnologias digitais, né? Buscou destacar um pouco isso. Então, a parte de otimização de recursos, né? Eficiência produtiva, soluções disruptivas, esses novos processos, segurança e qualidade do insumo, isso é bastante importante. Aqui que é o nosso beabá, né? O nosso dentro da porteira, então produtividade agrícola, aumento, sustentabilidade, novas oportunidades de trabalho, tomar decisão, sucessão rural, algo bastante importante, a gente tem discutido isso, né? Porque algumas propriedades onde existe jovens e o jovem tem acesso a um aplicativo, tem acesso a uma tecnologia, ela tende a permanecer no campo, né? Esse jovem, ou até atrair, né? Então tem alguns casos aí, por exemplo, tinha um pequeno produtor de leite sul de Minas, e a filha fez técnico agropecuária, mas não queria trabalhar na propriedade, ela queria ir para uma grande fazenda, né? Mas ela descobriu lá os aplicativos, a Roda da Reprodução, que é um aplicativo gratuito da Embrapa, que pode fazer a gestão das vacas, e fez esse processo, aí daqui a pouco ela se envolveu, o pai gostou, deu essa liberdade para ela, e ao invés dela trabalhar na grande propriedade, ela ficou na propriedade, usou o aplicativo, foi seguindo nesse rumo, né? E acabou permanecendo e evoluindo junto com o pai dela na produção. É um exemplo, tem vários, né? Então essa parte da sucessão rural, inclusive, é uma área de pesquisa bastante interessante. O impacto das tecnologias digitais na sucessão rural, né? Para você ter todo esse contexto, né? do jovem no campo.
processadores, planejamento de ações gerenciais, agregação de valor, redução de perdas, qualidade de alimentos, segurança. Distribuidores, da mesma forma, essas plataformas de comercialização hoje, e até chegar no consumidor final, né? Essa conectividade urbano-rural. Isso aqui eu queria destacar um pouco, porque o que as tecnologias digitais têm ofertado, principalmente com a questão do QR Code e acesso, né? De saber onde é produzido, como é produzido, né? E o consumidor hoje ele está muito mais consciente, ele tem esse protagonismo maior, né? E você só valoriza aquilo que você conhece, né? Normalmente, nós, enquanto urbanoides, né, acabamos pensando que a agricultura é distante, né? Quando se fala em alimento, em fibra, energia, essa mesa, nossa roupa, nosso café, né, nosso suco, isso aproxima muito o urbano, né, do rural. Então, a agricultura está distante, mas o alimento, fibra, energia está próximo, está no nosso dia a dia. E as tecnologias digitais têm nos ajudado a isso, né? Tem vários produtos hoje que você, com o próprio celular, ali você já identifica, já vai no Google Maps, coisa simples, né? Identifica onde foi feito, como foi produzido, tem a história, né, daquele produtor. Europa, Estados Unidos, Ásia já tem muito mais condição de fazer isso, mas o Brasil já começa com essas lógicas, né? A Embrapa teve uma parceria agora há pouco com Açúcar Mascavo, produção de uma usina em São Paulo, com todo esse formato, né? Já usando blockchain para fazer essa relação. Tem o QR Code no pacote, você dá faz a localização do talhão onde a cana foi produzida, né? Então, é algo que vai aproximando o consumidor do meio rural. Pode passar? Bom, aí eu retorno àquela figura lá do início, né? Elaborada em 1900. Pode passar? E essa é agora 2020, né? Vinculado a como se vê, né, Smart Farm. Então, se a gente pensar friamente nesses 120 anos, a imaginação não mudou muito, né? Ela continua, né? E a gente sempre brinca, né? Mais que o conhecimento, Einstein falava isso, né? Mais do que conhecimento vale muito a imaginação, né? Então é isso, a gente imaginava o mundo, era imaginado esse mundo há 120 anos atrás, e hoje nós temos várias dessas possibilidades, né, de você construir algo dentro dessa lógica de produzir mais com menos, né? Então, o conceito continua, né? Existe um painel de controle, existe as pessoas atuando, existe todas as tecnologias que a gente comentou. Então, é algo que está aí, né, que pode ser utilizado em favor da produção, da maior sustentabilidade. Pode passar? Já finalizando, eu não sei se a Silvia comentou, a gente tem um projeto grande na FAPESP, na verdade foi aprovado no final de 22, iniciou ano passado, que é um centro de pesquisa aplicado em agricultura digital, né? Então, é um desafio bastante grande. Foram 2, 3 anos aí para aprovar esse centro, são 5 anos sendo prorrogável por mais 5. Mas a FAPESP nos puxou a orelha lá no início, porque ela gostaria, né, quando digo a FAPESP, a lógica da FAPESP, né, que o foco desse centro não fosse grandes produção de larga escala, que seria a zona de conforto, entre aspas, né? E sim municípios, propriedades que tivessem essa pequena e média escala de produção. Então, a gente fez uma parceria bastante grande, tem o IA, tem a Exalc, tem o IAC, Unicamp, Embrapa, algumas outras instituições, e nós reunimos, então, e foram definidas, através de uma metodologia que o IA coordenou, para 10 municípios no Brasil. 5 em São Paulo, certo? Meu pai sempre falava, né? Quem paga a banda, escolhe a música, né? Então, é basicamente isso, né? FAPESP, então, 50% dos municípios são em São Paulo. Depois nós temos um no Sul, Vacaria, né? Tem um no Mato Grosso do Sul, né? Guia Lopes da Laguna. Tem um no Pará, Breves, fica na Ilha do Marajó. Tem um na Bahia, né? Betim. E um em Minas Gerais, Ingaí. Então, esses municípios que a gente tem atuado, né?
efetivamente o projeto está com um ano e pouco em curso. Nós definimos dentro dos municípios, colocamos como DATs, são distritos agrotecnológicos, seriam distritos rurais dentro do município. E a partir disso, temos trabalhado com essas tecnologias digitais. Como é que estou de tempo? Sim. Temos trabalhado com esses 10 municípios, distritos agrotecnológicos. Existem 5 vertentes de pesquisa, eixos de pesquisa na FAPESP. O primeiro eixo, então, é conectividade. Né? Para se trabalhar em tecnologias digitais, você necessariamente precisa ter conectividade no meio rural. E aí surgem várias, vamos dizer assim, curiosidades. Né? Por exemplo, Lagoinha é um dos municípios em São Paulo. Né? Lagoinha tem internet em todos os bairros rurais. Né? Desde a pandemia, a prefeitura colocou isso como foco. Existe a secretária do Meio Ambiente, secretária de Agricultura, são 2 engenheiras agrônomas que atuam em conjunto e elas trabalharam e nos ajudam no projeto, né? Fortemente. Então, aquelas surpresas agradáveis, né? Já, por exemplo, aqui uma comunidade que a gente está trabalhando em Vacaria, a energia é monofásica. Então, só para dar esses contextos dentro dos municípios, né? Então, eles não, se vai tomar banho, tem que desligar o processador lá das frutas, trabalham com pequenas frutas, amora e outras, né? Então, é só para dar esse contexto da agricultura digital quando a gente vai na escala do município, né? Então, só estou colocando esses 2 exemplos aí para retratar. Mas, basicamente, tem atuado, vocês estão convidados a entrar no site, pode ser pela FAPESP ou pela Embrapa, chama Semear Digital, né? Então, o próprio nome já dá esse caminho, né? De como você atuar, e quem tiver interesse em participar, é um centro de pesquisa, então é possível colocar projetos, né? Novos projetos associados, pode ser em qualquer lugar do Brasil, desde que o pesquisador que encaminha o projeto seja de São Paulo. Então, qualquer São Paulo, com articulação, né, em função da FAPESP, pode atuar em conjunto nesses 10 municípios. Todos são bem-vindos, tá? A ideia é crescer de forma orgânica. Pode passar? Bom, já terminando, então, a Embrapa trabalha com essa visão de futuro, megatendências. Dentro da última atualização, nós temos aqui uma megatendência chamada agrodigital. A gente podia falar de todas aqui, mas falando especificamente no agrodigital. Ou seja, a Embrapa entende no seu planejamento estratégico, né, que é uma das áreas de futuro que nós não devemos deixar de investir, né? Temos que investir, pesquisar, inovar. Pode passar? Pode passar. Nessas novas áreas, então, a gente está trabalhando muito com a parte de blockchain e criptografia para apoiar a rastreabilidade. Pode passar. IoT. Pode passar. Temos alguns temas de fronteira de conhecimento, como gêmeos digitais. Eu não sei se todos já ouviram falar, mas é você fazer o modelo daquilo que é físico para um ambiente virtual. Então, você tem essa modelagem. Essa parte da automação, né? Tem uma parceria com a Jacto, foi assinada há pouco, com o Semear, com foco nas propriedades de pequena escala. Então, a Jacto está atuando nisso, foi assinado acho que 15 dias atrás, em relação a essa questão. E também algo mais na fronteira do conhecimento também, que é essa parte da computação quântica, porque você aumenta muito o número de dados. A gente está com um artigo aprovado agora na PAB, na Pesquisa Agrícola Brasileira, sobre essas aplicações de computação quântica na agricultura, né? Então, é um tema bastante interessante, já pensando em 10, 20 anos na frente. Certo? Pode passar. Por último, aqui mais informações, lá tem as referências. Esse livro a gente colaborou lá com o pessoal da USP, ficou muito bacana aqui um livro, foi lançado acho que no ano passado. Quem tiver interesse, está disponível online no USP, ou Embrapa, ou então lá na CNA. Tem bastante informações. Tem também um número especial da Globo Rural, que é em resultado com as pesquisas, chama O Novo Produtor Online, bastante informações, entrevistas, né, relatos de produtores rurais em relação a essas tecnologias. Pode passar? Bom, espero ter feito o tempo aí. Fico à disposição, meu e-mail da Embrapa, da Unicamp, o Instagram, ou então o LinkedIn para questões profissionais, pode acionar lá. E a gente está à disposição, também no final fico à disposição dos colegas e de vocês para qualquer pergunta, crítica.
e sugestões. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Parabéns pela apresentação. É reconfortante ver que a Embrapa está trabalhando, né, em direção a essa superação desses obstáculos, desenvolvimento de tecnologia digital, como a gente viu no início, tem toda essa importância para o futuro do nosso agro. Bom, eu vou fazer agora uma rápida apresentação, já são 9 horas, estou aqui um pouco preocupado com o tempo. Já me puxaram a orelha antecipadamente 1 hora antes, né? Imagina quando chegar mais perto. Mas, enfim. Se puder avançar, então, até o... Isso, não, volta, por favor, volta. Um pouquinho. Aí. Bom, o que eu vou apresentar muito rapidamente é um projeto de pesquisa que a gente tem no CNPq, que eu coordeno, que chama Novas Tecnologias Digitais para a Agropecuária Brasileira, Fatores de Adoção e Impactos. Eu sou o coordenador e tem um conjunto de pesquisadores aqui, o Marcelo Carrera, que está aqui, a própria Silvia faz parte da equipe desse projeto. Ela aceitou participar quando ela não era presidente da Embrapa ainda, e depois ela foi nomeada durante o desenvolvimento do projeto. Enfim, e a preocupação nesse projeto é olhar, então, os fatores de adoção e de impacto dessas tecnologias. O Edson fez uma brilhante explanação do que a gente tem em termos de tecnologia disponível já, né, do ponto de vista técnico, mas a questão bom, as tecnologias estão disponíveis, mas elas, de fato, estão sendo adotadas, né? Que impacto isso tem no campo? Esse eu acho que é o desafio, claro, tem que ter a tecnologia, mas isso de nada vale se isso não chegar lá na ponta e ser, de fato, adotado pelos agricultores. Então, esse projeto tem várias frentes, tá certo? Eu vou apresentar uma pesquisa só, são vários work packages, né, várias frentes de trabalho. Eu vou apresentar uma, que foi a tese de doutorado do Anderson, que defendeu a tese recentemente, e vou apresentar, então, aqui muito rapidamente os resultados. Pode passar, por favor. Então, os objetivos do projeto, né, realização de análises ex ante dos fatores que podem levar um produtor rural a adotar uma determinada tecnologia digital, e realização de avaliações ex post dos fatores que levam os agricultores a adotar um conjunto de tecnologias digitais. Finalmente, a avaliação de impactos dessas tecnologias no desempenho econômico das propriedades rurais. Eu não vou falar disso tudo, porque obviamente daria um outro painel. Eu vou apresentar só a coisa do ex ante, porque eu sei que o Marcelo vai falar bastante do ex post. Qual é a diferença disso, gente? A diferença eu vou desenvolver uma determinada tecnologia, eu como desenvolvedor, isso vem um pouco lá da área de engenharia de produção, da área de desenvolvimento de produtos. Eu tenho que saber o que é importante para o agricultor, para ele, que pode levá-lo a adotar ou a usar uma determinada tecnologia e levar isso em consideração na hora de desenvolver a tecnologia. Né? Então, é como se eu olhasse, não pelo retrovisor, mas olhasse para frente. Então, o que é importante? É importante, eu já vou mostrar os fatores, eu saber disso, porque eu vou levar isso em consideração na hora de desenvolver o meu produto ou o meu serviço. Tá certo? Essa foi a nossa preocupação. E, nesse sentido, tem pouca coisa, meu juízo, ao nosso juízo, pouca coisa sendo feita no Brasil a esse respeito, com o modelo que eu vou mostrar para vocês. Pode passar, por favor? Então, aqui, fatores de aceitabilidade. Então, quando a gente fez esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, primeira coisa, a gente tem que definir uma tecnologia, né? Não existe fatores que sejam relevantes para todas as tecnologias digitais, como o Edson falou muito bem. Falar em tecnologia digital para a agropecuária é um mundo de coisas, são coisas completamente diferentes que necessitam de características infraestruturais e de pessoas, etc., diferentes. Portanto, não dá para falar de critérios que sejam universais. O que a gente utilizou foi
aplicativos e sistemas de gestão. Que é o mais simples, aparece na pesquisa de vocês. É o mais simples, são aplicativos de gestão. Aplicativos de gestão que geralmente só controlam custo até, né? Eles nem usam para planejamento, usam muito pouco. Tem um uso de gestão, uso. Às vezes você diz assim, você usa alguma coisa digital, usa. O que você usa? Qual é a sua ferramenta? Você fica esperando uma coisa sofisticada. Não, eu uso o WhatsApp. WhatsApp, eu estou agora digitalizado, né? Sabe que tem muito mais do que isso. Mas, enfim, a gente tem que definir a tecnologia. A gente definiu, então, a tecnologia. E aí, isso precisa definir bem aplicativos e sistemas de gestão ou softwares. Foi isso que a gente investigou. Próxima. Bom, aqui é não vou passar isso, é uma característica da amostra, foram 158 entrevistas. Negócio de entrevistar agricultor, quem já fez pesquisa de campo sabe que esse negócio é complicado, caro, difícil, leva tempo. Fizemos 158 entrevistas, um perfil aqui de pessoas de mais idade, aqui tem a frequência absoluta, então você pegar 41 a 60 anos, você pega a metade dos entrevistados, aí toca num ponto que o Edson colocou, que é um outro desafio, não está tanto ligado à agricultura digital, mas um pouco, que é a questão da sucessão familiar, a questão da formação, a questão da idade de quem está no campo, né? Nosso agricultor está envelhecendo e falar em termos de engenharia de produção, a reposição de estoque está difícil, né? Bom, pode avançar. Aqui o nível de escolaridade, eu não vou me deter nisso aqui, tá? Não teria tempo. Nesse caso, tinha um certo desvio, um certo viés na amostra, porque a gente tem aqui, ó, ensino superior completo, 27%. Essa não é a realidade certamente do nosso agricultor, mas é porque uma parte foi feita via internet, isso já acrescenta, da pesquisa acrescenta algum viés. Próximo. Tempo como produtor rural, produtores rurais com experiência, pode passar. Tamanho das propriedades, aqui a gente vê propriedades médias para grandes, embora tenha muito pequenas, até 5 hectares. Esse é outro desafio que o Edson tocou, é absolutamente relevante. A gente pensa, às vezes, na grande propriedade, mas a gente tem um desafio para pequena, né? E como é que a gente adapta essas tecnologias para a realidade do pequeno agricultor? Próximo. Por favor. Pode passar, conhecimentos de gestão, uso de... Aí que eu queria... E qual o modelo de pesquisa que a gente utilizou, então, sobre os fatores que afetam a aceitabilidade do uso de aplicativos e sistemas de gestão digitais? A gente utilizou uma teoria que a gente chama de teoria TAUT, é um modelo TAUT, desculpe, que é a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia, e a gente tem aqui os fatores de adoção. E aí a gente pode levar isso em consideração, depois de feita a pesquisa, sobre aquilo que de fato é mais irrelevante para o agricultor adotar, aceitar uma tecnologia ou não ex ante, né? E quais são esses fatores, então? Os fatores de base do modelo TAUT são expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras. Isso leva à intenção de comportamento e ao comportamento, são coisas diferentes. Você pode ter a intenção de adotar uma tecnologia, mas não adotar a tecnologia. Você falou dos 90% que têm intenção. Mas quantos que têm a intenção, de fato, adotam a tecnologia? A intenção é uma coisa e a adoção, de fato, é outra. E depois a gente colocou, no contexto da agricultura, 2 outros construtos teóricos que são específicos, no nosso entendimento, à questão da agricultura, que é o custo percebido e a questão da pressão externa dos stakeholders, né? São fornecedores ou clientes que podem exercer alguma pressão nesse contexto sistêmico de uma cadeia produtiva. Tá? Então, esse é o modelo que a gente tem utilizado lá em São Carlos, que gerou essa tese de doutorado. Pode passar. E aqui tem a definição dos fatores, né? Então, expectativa de desempenho, então, o grau em que o indivíduo acredita que usar uma tecnologia o ajudará a obter ganhos de desempenho, a expectativa de esforço, que é o grau de facilidade associado ao aprendizado e uso de tecnologia. O agricultor tem que avaliar isso, se isso vai dar muito trabalho para ele, ele pode simplesmente, por muito complicado, ele não usa.
a questão da influência social, que é o grau em que o indivíduo considera pessoas importantes em seu ambiente influenciam na tomada de decisão dele, as condições facilitadoras, que são as condições de infraestrutura, por exemplo, no caso digital, acesso à internet, o custo percebido e a pressão externa, que é essa pressão, então, de parceiros de negócio, stakeholder. E é isso que a gente avalia, então, pode passar, e que vai nos dar, então, o resultado do impacto de cada um desses construtos na intenção do uso e no comportamento do uso, ou seja, na intenção de usar e no comportamento. No nosso caso aqui, não vou entrar em cada uma dessas é uma hipótese, certo? A gente testa essas hipóteses e depois essa hipótese é suportada ou não é suportada, e a partir daí, né, corroborada ou não, e a partir daí a gente faz as reflexões. Próximo. Esse é o resultado mais selvagem do modelo, vamos dizer assim, da forma que ele sai lá do software, né? Você tem aqui os construtos, né? Expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social, acho que é confiança dos fornecedores. Você tem aqui as várias questões que vão formar esse construto e o impacto do construto na intenção de uso, na intenção, no comportamento, na intenção e no comportamento, ou seja, na adoção, e a partir daqui você consegue ter, então, uma clara noção de quais são os fatores que são mais importantes para uma determinada tecnologia na adoção dessa tecnologia e, obviamente, a partir daí, pensar em novas tecnologias, no desenvolvimento de novas tecnologias que tenham maiores chances de sucesso. Próximo. Aqui é o resultado, né? Então, o modelo de aceitação para tecnologias digitais na agricultura, no caso da tese, né? Quais foram as hipóteses que foram comprovadas, a expectativa de esforço se revelou significativo, teve um impacto direto e positivo na intenção de uso, o custo percebido e a questão da pressão externa. Não tenho tempo aqui, né, para gente. Eu estou correndo um pouco para dar tempo de a gente discutir alguma coisa lá ao final, e senão o Marcelo vai me bater, porque eu não vou deixar tempo para ele falar. Então, o desafio de um professor universitário nunca é falar, ter o que falar, é falar pouco, né? Problema, certo? Tem um professor meu que às vezes me dava um texto, na época eu não entendia, um texto longo, e ele dizia assim: desculpa, não tive tempo de escrever menos. E eu custei para entender isso, levei alguns anos, hoje eu entendo perfeitamente. Então, pressão externa, tá certo? Que é um outro fator também de impacto. Pode passar? Bom, aqui é outra pesquisa que está em andamento, dessa aqui eu não vou falar, é um mestrado, chama Sistemas Digitais de Gestão na Agricultura, Percepção de Benefícios e Obstáculos à Implantação, está sendo desenvolvida dentro daquele mesmo projeto grande do CNPq. Só a próxima, por favor. A pesquisa, então, pretende responder às questões: quais os principais obstáculos produtores de grãos percebem na adoção e uso das FMIs. O que é FMIs? É Farm Management Information Systems, né? É um termo que a gente usa para ferramentas de gestão integradas agrícolas. E quais os principais benefícios os produtores de grãos percebem com o uso das FMIs nas suas atividades produtivas. Essa pesquisa a gente já fez, a pesquisa de campo, são acho que 100 e tantas respostas de produtores de grãos, Mato Grosso do Sul, mais média para grande propriedade. O anterior foram 158 respostas, principalmente produtores da área de café e cana. Nós fizemos com o apoio da Cochupé, da Coplacana, e depois, inclusive, entregamos esses resultados, uma análise para café e uma análise para cana, permite com que a gente faça isso. Próxima. Bom, próxima. Bom, e aí tem uma série de informações com idade, anos de estudo, tempo da atividade, estrutura de gestão, mas ainda são dados de estatística descritiva, a gente ainda não construiu o modelo analítico, é por isso que eu não trouxe. Muito rapidamente, tá certo? E
queria falar dessa pesquisa que a gente está em andamento e desse tipo de análise que complementa, eu acho, aquilo que o Edson falou e que o Marcelo vai falar, que é essa análise, vamos dizer assim, anterior ao desenvolvimento da tecnologia, mas que deve ser levado em consideração se a gente quer que a tecnologia seja, de fato, utilizada. Okay? Bom, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, o convite do professor Batalha para compor esse painel sobre agricultura digital, um tema que, conforme eu vou mostrar para vocês aqui, tem feito parte da minha agenda de pesquisa nos últimos 8, 9 anos, né? E é uma satisfação enorme participar de um painel aqui nesse fórum da SOBER, que certamente fez parte, continua fazendo parte da minha trajetória de formação profissional, né? Então, o primeiro congresso da SOBER que eu participei, eu estava na graduação, né? Estou vendo Gustavo aqui, aluno de iniciação científica. Primeiro congresso da SOBER foi na minha época de graduação, e desde então, tenho certeza, eu nunca mais parei de frequentar esse fórum, tá? Então, é uma satisfação enorme estar aqui apresentando um conjunto de resultados para vocês, tá? Eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção lá da Universidade Federal de São Carlos, colega e amigo, professor Batalha, que foi meu professor, inclusive, e uma satisfação enorme estar aqui junto com o Wolf também. Nos conhecemos numa banca, né, de mestrado de uma aluna minha, que era inclusive sobre pecuária digital, né? Então, satisfação enorme dividir aqui esse espaço com essas duas referências aí nessa área de tecnologias digitais. Pode ir para o próximo, por favor? Bom, eu vou orientar aqui a minha apresentação em duas questões, tá? Então, basicamente, eu quero mostrar para vocês um conjunto de resultados de projetos já concluídos, né? Inclusive já estão publicados em journals esses resultados, para responder duas perguntas importantes e que estão muito alinhadas ao que foi falado até agora, né? Então a primeira pergunta é, tudo bem, a gente tem um conjunto de tecnologias digitais, a gente tem um conjunto de conceitos de digitalização, né? Agro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, mas essas tecnologias, elas realmente impactam no desempenho das propriedades rurais? Isso é fundamental, né? Então, quer dizer, tem algum efeito, tem algum impacto no desempenho do usuário da tecnologia? Tá? Então, essa é uma questão fundamental e é uma questão que eu venho tentando responder. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que eu entendo aqui como desempenho, como que eu modelo o desempenho, e vou mostrar para vocês os resultados de impacto dentro de três cadeias de produção, né? Mais especificamente dentro da porteira, né? Mas produção de citros no estado de São Paulo, produção de cana-de-açúcar no estado de São Paulo e produção de pecuária bovina em sistemas intensivos, em confinamento no Brasil. Tá? Estado de São Paulo, porque esses projetos têm sido financiados pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a qual eu já faço um agradecimento, né, que grande parte do que eu vou mostrar aqui está relacionado ao apoio da FAPESP. Tá? E a segunda pergunta que eu quero responder está relacionada às barreiras, aos obstáculos, né, aos desafios à difusão dessas tecnologias, a maior adoção dessas tecnologias pelos produtores ao longo do tempo. Né? Então, quer dizer, se as tecnologias têm impactos positivos no desempenho das fazendas, das propriedades rurais, por que nem todos os produtores adotam essas tecnologias? Né? Quais são os fatores que determinam a probabilidade de um produtor adotar uma tecnologia digital? Então, quando eu falo em fatores de adoção, se eu posso olhar como o que determina a adoção, também pode ser entendido, né? Se eu inverter a ótica, pode ser entendido como uma barreira à adoção. Tá? Para responder essas duas perguntas, eu vou precisar sempre de microdados primários. Né? Então, e aí entra muito a importância do apoio da FAPESP e em um projeto aqui, em um resultado que eu vou mostrar aqui também do CNPq. Né? Por quê? Porque a gente não tem bases de microdados, né, com as variáveis, com as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, não existe nenhuma base de microdados disponível
que tenha lá variáveis de adoção de tecnologias de agricultura de precisão ou de tecnologias de agricultura digital. Então, se a gente quiser estudar isso, a gente precisa construir essas bases. Tá? Bom, pode ir para o próximo, por favor? Então, quando a gente fala em desempenho, né, medidas de desempenho, cara, tem uma porrada de medidas de desempenho. Né? O pessoal da engenharia de produção tem lá sistemas de medição de desempenho, né? O Balanced Scorecard. Né? Você tem lá um conjunto, né, umas 20, 30 medidas de desempenho. Né? Você pode até dividir sobre a perspectiva do cliente, sobre a perspectiva da operação, sobre a perspectiva das finanças. Né? Então, a gente precisa definir, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa definir o que a gente entende. Né? Eu quero medir o impacto da tecnologia no desempenho, mas em qual medida de desempenho? E aí vem, né, uma herança, né, da minha formação e da minha linha de atuação, que é a economia da produção. Tá? Então, eu vou trabalhar com desempenho aqui a partir da modelagem de uma fronteira microeconômica de produção, modelo tradicional, clássico da microeconomia da produção. Então, a produção de uma determinada propriedade rural ou de uma determinada empresa, ela depende do pacote de fatores de produção que essa empresa tem, né? E da tecnologia de produção disponível, né? Do conjunto de conhecimentos, capacidades, habilidades, a definição microeconômica lá de tecnologia de produção. Tá? Na prática, eu não conheço, né, os parâmetros estruturais dessa função de produção, tá? E eu também não conheço a tecnologia de produção. Então, eu preciso estimar isso. Né? Quando eu estimo uma função de produção, a princípio, eu não obtenho indicadores de eficiência técnica. Só que essa literatura ela avançou, né? Principalmente depois de 1960, 1970, o pessoal começou a transformar as funções de produção em fronteiras de produção. E aí, basicamente, o que acontece? Eu vou estimar a produção máxima que cada unidade ali da minha amostra poderia obter, considerando o pacote de fatores de produção que ela utiliza e a tecnologia disponível naquele momento do tempo. Só que provavelmente ela não vai operar naquela produção máxima. Né? Ou seja, eu vou ter um desvio, né, em relação ao que ela produz e o máximo que ela poderia produzir com os mesmos fatores de produção, com a mesma dotação de fatores de produção e com a mesma tecnologia de produção. Parte desse desvio é o erro clássico, né? Eventos aleatórios, erros de medida, etc, etc, etc. E a outra parte desse desvio a gente pode assumir como sendo ineficiência técnica. Tá? Ineficiência técnica, basicamente, né, é ineficiência na gestão dos seus fatores de produção. Então, você poderia produzir mais do que o que você produz, né? E a diferença entre isso a gente pode assumir como sendo um componente de ineficiência técnica. Tá? Ou seja, resumindo a história aqui, eu posso definir o indicador de eficiência técnica de cada propriedade rural como sendo a produção observada em relação à máxima produção já descontado o termo de erro. Tá? Então, por exemplo, se o modelo fala que com os meus fatores de produção e com a minha tecnologia de produção, eu poderia produzir 1000 unidades, né, de produto por tempo, e eu estou produzindo 800 unidades, significa que a minha eficiência técnica é de 80%. Quer dizer, eu poderia produzir 20% a mais com os mesmos recursos e com a mesma tecnologia. Tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre as formas funcionais, né? A gente tem que assumir aqui forma funcional. Geralmente a gente usa ou a Cobb Douglas ou a Translog para representar a tecnologia de produção. Basicamente eu vou me ater, né? O importante é a gente ter claro que a minha medida de desempenho vai ser a eficiência técnica. Tá? Pode ir para o próximo? Quando a gente trabalha com aquela ideia de modelar uma fronteira de produção e usar a eficiência técnica como uma medida de desempenho, a gente assume que todas as empresas têm a mesma tecnologia de produção. Quer dizer, todas as empresas operam, né, com o mesmo conjunto de conhecimentos, de métodos de produção. Isso a gente toma muito cuidado na hora de
construir essas bases de dados, quer dizer, vocês vão ver que os resultados, produção de citros no estado de São Paulo, produção de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, produção de bovinos, né? Então você já está meio que tentando tratar essa questão, mas ainda assim eu posso ter, eventualmente, dentro de uma amostra de produtores que produzem o mesmo produto, eu posso ter tecnologias de produção diferentes, posso ter heterogeneidades nas tecnologias de produção. E aí eu preciso tratar isso, né? Como que a gente trata isso, né? A gente constrói uma meta fronteira de produção, tá? Então, é como se eu tivesse várias tecnologias de produção em uso dentro de uma amostra de empresas e quando eu classifico, né, a melhor tecnologia possível, ou seja, a envoltória superior de todas essas subtecnologias, eu tenho a tal da meta fronteira de produção. E aí eu consigo basicamente trabalhar... Tem uma animaçãozinha aí nesse slide? Pode passar, por favor. Vai, pode ir. Mais um. Perfeito. Pode ir mais um também. Mais uma, por favor. Beleza. Bom, então basicamente aqui o que eu consigo fazer? Eu consigo adicionar alguns indicadores de desempenho, né? Eu continuo tendo aquele indicador de desempenho de eficiência técnica da propriedade e a distância entre o que ela produz e o máximo que ela poderia produzir com a tecnologia que ela utiliza, só que agora eu também tenho a representação da melhor tecnologia do setor, né? Que não necessariamente é a tecnologia que aquela empresa adota. Então a distância entre a produção máxima que ela poderia ter com a tecnologia que ela tem e a produção máxima que ela poderia ter com a melhor tecnologia disponível no setor é chamado de índice de razão de gap tecnológico, né? Que seria um efeito de pura tecnologia. Quer dizer, lembra daquele exemplo? Você poderia produzir 1.000, né? Mas você produz 800, né? Considerando a sua tecnologia. Mas e se eu trocar a minha tecnologia? E se além de eu melhorar a gestão dos meus fatores de produção, que é a eficiência técnica pura, eu também adotar uma tecnologia melhor? Você pode produzir mais 400 unidades, sei lá. Quer dizer, além daquela ineficiência, você também tem um gap tecnológico, tá? Quando eu agrego essas duas medidas, eu tenho a eficiência técnica em relação à meta fronteira, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns estudos que a gente vai tentar desemaranhar, né, desmembrar o impacto das tecnologias digitais nessas duas medidas de desempenho. Quer dizer, quanto do impacto da adoção é ganho de eficiência técnica pura? E aí, eficiência técnica pura, né, como diria o professor Boris, que trabalha muito com isso, é gestão, né? É melhor gestão de fator de produção, porque a tecnologia de produção está constante, é a sua tecnologia. Então, quer dizer, como que eu posso produzir mais sem alterar a minha tecnologia? Gerenciando melhor seus insumos, seus funcionários, suas máquinas, a matéria-prima, usando melhor sua terra, né? E o que é gap tecnológico, ou seja, o que é ganho de tecnologia pura, né? Choque técnico lá, tecnológico da microeconomia, tá? Então, a gente tenta decompor, e eu já vou adiantar, né, o resultado central para vocês. Essas tecnologias afetam muito a eficiência técnica pura e muito pouco o gap tecnológico, o que era esperado, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, essas são as minhas medidas de desempenho, tá? Percebam que, para medir o desempenho da forma como a gente está propondo, a gente precisa ter a produção de cada empresa em um dado momento do tempo, se for um cross-section, se for um painel em diferentes momentos do tempo, né? Geralmente a gente trabalha com um recorte de ano safra, e a gente precisa ter a quantidade de cada um dos fatores de produção, tá? Número de funcionários para a gente transformar em horas de trabalho, número de tratores para a gente transformar em horas máquina, quantidade consumida de óleo diesel, quantidade de adubo, né, de fertilizante, quantidade de defensivos, área em produção, né? Então, quer dizer, a gente precisa de todas essas informações para estimar uma fronteira de produção e depois uma meta fronteira, se for o caso, e para obter esse conjunto de indicadores de desempenho, tá? Qual que é a grande vantagem disso? Que a gente está lidando exatamente com o que o Wolff falou, né?
eficiência técnica, como produzir mais com os fatores de produção que eu tenho, né? Ou seja, é uma medida que está diretamente associada ao melhor uso possível dos recursos disponíveis. E aqui são todos os recursos, né? É muito comum a gente ver medida de desempenho na agricultura de produtividade parcial da terra, por exemplo, né? Produção por hectare. Olha, eu posso ter uma produção por hectare muito alta, mas porque eu uso o triplo de adubo do meu vizinho, eu tenho 3 vezes, 4 vezes mais trator do que ele, e o meu consumo de defensivo é 5 vezes maior do que o dele. E quando eu olho para a medida de produtividade parcial da terra, a minha produtividade parcial é 1,5 vezes maior do que a dele. Quer dizer, eu sou mais produtivo que ele? Não, óbvio que não, né? Se eu olhasse para a produtividade total dos fatores ou para a eficiência técnica, eu não sou mais eficiente, eu não tenho mais habilidade gerencial do que ele, né? Se eu olhar para o custo, tampouco, né? Para o custo médio de produção, tá? Então, a medida de eficiência técnica, ela tem a vantagem de considerar todas essas questões aqui, né? E mais algumas outras que não vai dar tempo de eu falar. Pode passar, por favor. Bom, e aí vamos entrar então nos resultados, né? Quer dizer, primeiro vamos responder, né? Tudo isso aqui era preâmbulo, tá? Agora que a gente vai chegar onde que a gente precisa. A minha primeira pergunta era, né? Mas as tecnologias digitais realmente impactam no desempenho das propriedades rurais, né? E aí eu fiquei aqui falando sobre o que eu entendo como desempenho, né? Bom, primeiro estudo, né? Quer dizer, primeiro resultado, tá? Um conjunto de microdados primários de produtores de citros no estado de São Paulo, resultado de um projeto de auxílio FAPESP. A FAPESP vai aparecer bastante aqui. Uma amostra de 98 propriedades rurais no cinturão citrícola paulista, tá? São dados relativamente antigos, da safra 13 e 14, tá? Mas os resultados são interessantes, tá? Então, lembra das FMIs lá, né, que o Batalha colocou, que o Bolf falou? Aqui a gente separou em 7 tipos de ferramentas digitais de gestão, né, das propriedades. A gente olhou aqui para a frequência de adoção dessas tecnologias, tá? Algumas com baixíssima frequência, né, como, por exemplo, técnicas de agricultura de precisão e sistemas integrados de suporte à tomada de decisão, e outras com adoção mais alta, como, por exemplo, registro eletrônico de estoque de insumos, né? Então, a partir disso, a gente, obviamente que a gente também tem todas as variáveis de fatores de produção. Isso aqui é uma fronteira de produção do tipo translog com um modelo de determinantes da ineficiência técnica, né? Então, a gente construiu um índice, né, a partir da adoção dessas tecnologias, né? Quanto maior o valor desse índice, mais intensivo era o produtor rural no uso dessas tecnologias digitais, e a gente viu que esse índice tem um impacto negativo e estatisticamente significante ao nível de 1% na ineficiência técnica das propriedades rurais. Quer dizer, se ele tem um impacto negativo na ineficiência, significa que ele tem um impacto positivo na eficiência técnica, que é o que a gente esperava, tá? E aí a gente calculou o efeito marginal, né? Esse coeficiente, a princípio, ele não pode ser interpretado como um coeficiente de efeito, né, marginal ou de elasticidade parcial. A gente calculou o efeito marginal e na média da amostra, né, o efeito marginal foi de 1,88%, né? Quer dizer, quando eu vario isso em 1, eu tenho um ganho de eficiência técnica de 1,88%. Como eu posso variar até 7, eu fiz um exercício analítico aqui. Bom, quer dizer, se eu adotar 7, eu teria um ganho marginal de 13,16% de eficiência técnica, tá? Quer dizer, já considerando os recursos disponíveis e a tecnologia, né? Pode parecer pouco, mas pode ser a diferença, né, entre o produtor não ter lucro e ter lucro. Quer dizer, consigo produzir 13% a mais com os mesmos recursos que eu tinha antes a partir do uso dessas tecnologias, tá? Por quê, né? Quer dizer, o que explica isso, basicamente, se a gente olhar para elas? Bom, essas tecnologias, elas melhoram, né? Otimizam o tempo para coleta, análise e controle de informações gerenciais, então eu tenho mais informação sobre o meu
business, sobre o meu negócio. Isso me permite planejar, coordenar e controlar melhor os meus processos de produção, fazendo com que eu use melhor os recursos que eu tenho. Lembrando que a ideia de eficiência é justamente essa, né? Produzir mais com os fatores de produção disponíveis. Tá? Então, esse paper foi publicado nesse journal, Computers and Electronics in Agriculture, já faz um tempinho, né? 2015, mas enfim. Pode ir para o próximo, por favor? Bom, citros, cana-de-açúcar. Estado de São Paulo, aqui não foi FAPESP, foi CNPq. Mais recente, né? Aqui são dados da safra 18-19, tá? Microdados primários, e aqui muda um pouquinho as tecnologias digitais. Ali eu estava falando basicamente dos Farm Management Information Systems, né? Aqui eu estou falando de técnicas de agricultura de precisão, tá? Estava até conversando com o Wolf ontem, a gente se deu ao direito de chamar aqui de tecnologias de agricultura de precisão, mas eu entendo mais como práticas, porque para mim a agricultura de precisão é uma filosofia, é um conceito mais amplo que consiste na adoção conjunta, né, de várias práticas, né, que estão aqui colocadas, né? Então a gente, dentro desses 131 produtores, a gente foi ver quem fazia, quem adotava cada uma dessas práticas aqui. Bom, rapidinho, né, não tenho muito tempo, mas quando a gente começou esse projeto, a cana-de-açúcar no estado de São Paulo, pô, vocês vão pegar o top da intensidade tecnológica, vocês vão achar um monte de produtor que faz aplicação a taxa variada, vocês vão ver um monte de drone no campo fazendo pulverização. Beleza, né? Começamos lá, fizemos uma amostragem inicial, contatamos algumas cooperativas, né? A Coplacana, a Cooper Citrus, para nos ajudar a chegar nos produtores. A hora que nós começamos a coletar os dados, já tem o resultado aqui, né? Mas percebam, 131 produtores de diferentes portes, tem bastante produtor grande aqui. Aplicação de fertilizante e corretivo a taxa variável, que é a ponta final, vamos dizer assim, da agricultura de precisão, 8. Vai dar 6% da amostra. Aplicação de defensivo a taxa variável, 3 produtores apenas. Quer dizer, é aquela coisa, né? Conceitualmente, a gente pode até ter o agro 6.0, mas na prática, claramente nós estamos falando de agro 3.0 aqui, né? Que ainda não está completamente difundido. Então a gente tem que olhar para isso, né? E aí o que eu tive que fazer para conseguir trabalhar? Eu mudei um pouco a metodologia aqui, porque eu passei a usar um modelo mais novo, que controla para viés de seletividade, faz um pareamento amostral, depois trabalha com o modelo que o Green propôs, enfim. A metodologia vai mudar um pouquinho em relação àquele paper dos Citrus, né? E aí eu vou para gap tecnológico, para toda aquela história que a gente não fez no paper dos Citrus. E para fazer isso eu tive que tomar... O que eu tive que fazer? Falei, bom, eu vou considerar como adotante aquele que adota pelo menos uma dessas tecnologias, né? E aí eu tive 53 no universo de 131, sendo que a grande maioria fazia apenas sistematização do plantio com auxílio de GPS e imagens, tá? Bom, e aí? Separei adotante e não adotante, todo um procedimento aqui para controlar viés de seletividade, ou seja, para controlar para outros fatores observáveis e não observáveis que podem afetar tanto a adoção dessas tecnologias como também a eficiência e o gap tecnológico das propriedades, para eu ter no fim do dia um efeito líquido. E aí eu cheguei nesse resultado. Em média, os adotantes de pelo menos uma dessas tecnologias estavam produzindo 90% do que eles poderiam produzir, considerando área, trabalho, capital, fertilizante e defensivo, tá? Ou seja, muito próximos da produção máxima. Os não adotantes, em média, 78%. Quer dizer, essas médias são estatisticamente diferentes ao nível de 1%, se você fizer um teste T, né? E, portanto, um indício de que, já controlando para os outros fatores observáveis e não observáveis, eu tenho um efeito líquido forte dessas tecnologias ou dessas práticas de agricultura de precisão sobre a eficiência técnica dos produtores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo. Pode passar para o próximo, por favor?
Bom, a gente decompôs esse efeito, né? A gente estimou aqui uma meta-fronteira também, com determinantes do gap tecnológico e tal, e aqui uma distribuição, né? Então, isso corrobora com aquela média que eu mostrei para vocês, né? Se a gente pegar aqui em preto, são os índices de eficiência técnica dos adotantes, muito mais próximos aqui de 100%, ou seja, muito aqui acima, muito concentrados aqui acima de 80%, 90%, e os não adotantes, né, mais aqui abaixo dos 80%. Tá? Quando a gente tentou desemaranhar o impacto, impacto sobre a eficiência técnica e a gestão, impacto sobre o gap tecnológico, que é a tecnologia pura, a gente percebeu que, no total, você tinha um impacto de aproximadamente 18%, quer dizer, um ganho de eficiência total, considerando esses dois componentes, de 18%. E, se eu não me engano, desses 18%, 93% era maior eficiência técnica e só 7% era gap tecnológico. Ou seja, essas tecnologias melhoram a eficiência técnica, melhoram a gestão, mas não necessariamente deslocam a tecnologia de produção. Esse resultado está em consonância com a definição de agricultura de precisão pela Associação Internacional de Agricultura de Precisão, né? A agricultura de precisão é uma estratégia de gestão. Quer dizer, eu espero que a agricultura de precisão, as práticas de agricultura de precisão melhorem a gestão dos fatores de produção e permitam com que se faça justamente o que o Wolff falou, produzir mais com os recursos disponíveis, sem necessariamente gerar choque tecnológico. Tá? Então, essa foi a principal conclusão aqui. Esse paper é mais recente, foi publicado em 2022 na Technological Forecasting and Social Change. Né? Enfim, pode passar para o próximo. Por fim, um working paper, também microdados primários, também resultado de projeto FAPESP, foi apresentado recentemente no congresso da EUEPA, eu apresentei esse artigo também no congresso da ANPEC. Impacto de sistemas de rastreabilidade, que foram falados aqui, né, conjugados com softwares de gestão. O sistema de rastreabilidade ele capta a informação. Né? O que eu faço com essa informação? Eu jogo para um software, para melhorar a tomada de decisão. Então, aqui a gente considerou adotante como os... Aqui é pecuária bovina, é confinamento. Os que adotavam tanto os sistemas de rastreabilidade, como também, ou seja, e não ou, os softwares. Tá? Uma amostra de 114 confinamentos no Brasil inteiro. Também resulta de um acordo de parceria que a gente tem entre a Embrapa, a Scott Consultoria e a UFSCar, que nos permitiu coletar esses dados junto com a Scott. Então, 114 confinamentos no Brasil, né, 49 adotavam esse pacote tecnológico, quer dizer, rastreabilidade mais software, e 65 não adotavam esse pacote tecnológico. A mesma metodologia lá do estudo com cana-de-açúcar, também tem aqui um ganho de eficiência técnica, apesar de ser menor do que o ganho que a gente viu lá com as ferramentas de agricultura de precisão, mas de qualquer forma, os adotantes também mais concentrados aqui, né, com índices de eficiência mais próximos de 100%, e os não adotantes mais aqui, né, concentrados com índices de eficiência técnica menores do que 60%, ou seja, também tem impacto na eficiência dos confinadores. Tá? Pode passar para a próxima? Bom, e aí eu vou ser bem rápido, né? Quer dizer, a segunda pergunta. Tá? Então, quer dizer, se tem impacto positivo, se afeta positivamente, né? Por que nem todos adotam? E aí a gente vai para uma modelagem ex post, que é um pouquinho diferente do que o professor Batalha apresentou aqui. A visão ex ante, quer dizer, a visão mais utilizada pelo desenvolvedor da tecnologia. A visão ex post é a seguinte: eu pego uma amostra, eu tenho adotante e não adotante, eu tenho um conjunto de variáveis que supostamente podem afetar a adoção, e eu rodo lá um modelo Probit, Logit, Poisson, enfim, Tobit, qualquer modelo com variável dependente censurada, e tento identificar os fatores que afetam a probabilidade de adoção. A gente fez isso para todas as atividades que eu apresentei agora para vocês, quer dizer, citricultura, a mesma amostra, cana-de-açúcar, a mesma amostra, e pecuária intensiva, a mesma amostra. Né? Então, a gente fez
O que vai mudar, basicamente, são as variáveis que a gente vai utilizar para explicar ou para tentar explicar a adoção. Mas, muito interessante, os resultados vão se repetir sistematicamente. O que vai ser determinante para explicar a adoção dessas tecnologias? Idade, sempre com sinal negativo, está associado ao que foi colocado aqui, né? Sucessão, aversão a risco de produtor com mais idade e mais resistência à mudança. Então, os produtores mais jovens são muito mais propensos a aceitarem essas tecnologias, e isso vai aparecer em todos os estudos. Eu já estou adiantando para vocês, depois eu passo rapidamente, né? Escolaridade, tá? Então, educação, escolaridade, está muito associado à capacidade de uso dessas tecnologias. Essas tecnologias podem não ser simples, né? Quer dizer, tem complexidade aí, né? Complexidade de uso, dificuldade de uso. E aí, a coisa da escolaridade clássica, né? Desde lá do modelo do Rogers, em 1962 até hoje, e todos os estudos de adoção de tecnologia na agricultura vão ter lá a variável escolaridade, e ela vai ser importante na maior parte do tempo. Escala de produção, existe claramente uma barreira de escala, até mesmo para as tecnologias mais simples e mais baratas, ainda assim, elas são adotadas com uma probabilidade muito maior em propriedades maiores, então tem uma barreira de escala, e tem uma discussão muito legal que não vai dar tempo de fazer sobre o papel da prestação de serviços para bater essa barreira de escala, a gente pode depois falar sobre isso, e assistência técnica, tá? E aqui a assistência técnica é importante tanto no antes como no depois. Isso fica claro quando você vai no campo, né? Estamos tocando agora um projeto com um produtor de soja. A gente pergunta das tecnologias, para o cara que adota, a gente fala quais são as principais dificuldades que você teve depois da adoção. O cara, todos respondem a mesma coisa. Gente vendendo tecnologia tem um monte. Se eu quiser comprar um piloto automático para acoplar no meu trator, se eu quiser comprar um GPS moderno, se eu quiser comprar um sistema de gestão, se eu quiser comprar uma máquina para fazer aplicação à taxa variada, tem um monte. Agora, depois que eu compro, todo mundo some, né? Quer dizer, como que eu uso esse troço, né? E aí, mais uma vez, a importância da prestação de serviços, né? A importância da assistência técnica é fundamental, a prestação de serviço para esse tipo de tecnologia. Bom, isso vai se repetir. Citrus, publicamos aquele em 2015 sobre impacto e esse aqui sobre barreiras e determinantes em 2017 no mesmo journal. Próximo, por favor. Pode. Cana-de-açúcar, de novo, gente. Idade, escolaridade, tamanho e assistência técnica, né? Aqui os diferentes níveis de significância estatística, mas são as variáveis que vão aparecer com significância estatística. Próximo, por favor. De novo, confinamentos, pecuária intensiva, bovinocultura intensiva, idade, escala e consultoria, assistência técnica. Aqui a escolaridade não deu significância, mas as outras três variáveis com significância. Ou seja, aparentemente, pelo menos com base nos estudos que nós estamos desenvolvendo, parece que tem um padrão de obstáculos e determinantes da adoção associados a essas questões aí, que estão muito associadas ao que foi falado anteriormente aqui, mas aqui, né, a gente constata isso de maneira estatística, empírica. Tá? Pode passar, por favor? Esse é um outro estudo, não vai dar tempo de eu falar, mas é a mesma coisa, tá, gente? Só mudou aqui as tecnologias aqui. Ia fazer uma provocação para vocês, né? Só que é pecuária extensiva. WhatsApp, para trocar informação técnico e econômica. O senhor usa o WhatsApp para informação técnica e econômica? Por exemplo, o senhor tem um grupo aí que tem técnico, agrônomo, zootecnista, que você pode mandar uma foto do seu boi, tá doente, o cara te... Né? Sim ou não? Eu não lembro aqui exatamente quantos que falaram sim ou não, mas a maioria não usava na época, né? E quantos grupos o senhor participa? Daí a gente modelou. Só que a gente trabalhou com renda por hectare, porque a gente não tinha informação para modelar a eficiência técnica aqui. Teve impacto positivo, tanto
controlando para endogeneidade, como sem controlar para endogeneidade. E as variáveis que vão explicar o uso dessas ferramentas são as mesmas de todos os outros estudos. Então, até as ferramentas mais simples e baratas podem ser úteis, né, para melhorar o processo de tomada de decisão e aumentar o desempenho das propriedades rurais. Pode passar? Bom, a síntese dos resultados, acho que é basicamente as duas perguntas. As tecnologias realmente impactam? Sim, né? Impactam. Tá? E a segunda pergunta mas quais são os obstáculos? O obstáculo está associado à capacidade, tanto do produtor como também da sua equipe, acesso à informação, que também vem lá do modelo de difusão de tecnologia do Rogers, assistência técnica, acesso à informação, e você tem uma questão de escala relevante aqui, né? Esse negócio está mais difundido nas grandes propriedades e isso pode ser um problema. Pode concentrar ainda mais a renda e a estrutura fundiária, né? Enfim, a se discutir. Uma agenda de pesquisa rápida, né, que eu particularmente acho interessante, né, muito enviesado pelo que eu estou fazendo, óbvio. Análise de adoção e impactos no tempo. A gente está preparando agora um painel com esses dados dos confinamentos. Vai ser a primeira base de painel que a gente vai conseguir trabalhar. A gente nunca tem painel de microdados, é muito difícil, porque já é caro coletar uma vez. Coletar duas, então, é mais caro. E a chance de você pegar o mesmo produtor duas vezes também não é grande, porque geralmente esses questionários nossos demoram 1h30, 2, 3 horas para o cara responder. Geralmente ele responde uma vez e nunca mais quer te ver. Brincadeira, mas enfim, custa caro, né? Outras tecnologias digitais em outras atividades agropecuárias, né? Quer dizer, é importante. Outros indicadores de desempenho para avaliação de impacto. Não é só eficiência técnica, não é só gap tecnológico. Rentabilidade, lucratividade, tem muita coisa aí, né? Estudos mais simples, porém, eu sempre fico pensando nisso, né? A gente faz um estudo, coleta dados em 150, 170 propriedades, faz uma modelagem econométrica, enfim. Mas, cara, no fim do dia o produtor quer saber qual que é o payback do negócio, qual que é o valor presente líquido, qual que é a taxa interna de retorno. E isso tem um valor muito grande para o tomador de decisão e um valor muito baixo na academia. Então a gente acaba meio que negligenciando esses estudos de engenharia econômica, né? Que eu acho que são muito úteis, né? Então, sei lá, aluno de graduação, iniciação científica, mestrado, né? Isso é muito importante, apesar de ser difícil de publicar. Essa coisa aqui de Twin Transition, tecnologias digitais e sustentabilidade, tem um caminho aí, esse negócio chama atenção, né? Pensando em publicar e tal. E isso daqui, para mim, é muito importante. O papel da prestação de serviços na difusão dessas tecnologias digitais. Acho que existem cases aqui que eu estou percebendo no campo muito interessantes. Isso precisa ser mais bem estudado, tá, pessoal? Bom, isso, passei 7 minutos dos meus 30. Não, 37. E obrigado, pessoal. A gente conversa mais.